Quando você ouve o nome Simão Mate Júnior, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Com certeza você lembra de um jogador que foi por muito tempo amado por milhões de moçambicanos, mas que em um curto período de tempo todo esse amor que os moçambicanos sentiam por ele acabou se transformando em ódio e em desprezo. Mas por que os moçambicanos amaram tanto ele e de um curto período de tempo começaram a desprezá-lo? Bem, existe uma história por detrás de tudo isso e nós procuramos saber dessa história e no vídeo de hoje iremos contar para você o porquê dos moçambicanos odiarem tanto Simão Mate Júnior. Para tudo, como é que é, pessoal? Na boa, este que vos fala é o Andrible e antes da gente ir para o vídeo eu gostaria de dizer uma coisa super importante para vocês. Todo mundo sabe que próximo mês, no dia 7, a seleção moçambicana de futebol vai realizar um jogo contra a Somália alusivo à qualificação para o Mundial 2026. E eu, Andrible, vou estar a sortear lá no meu Instagram bilhetes para esse jogo. Ou seja, eu vou sortear, vou dar bilhetes para todos aqueles que são meus inscritos. Requisitos para você poder participar desse sorteio são somente 3. Primeiro, você tem que ser inscrito aqui no canal. Segundo, você tem que me seguir lá no Instagram. E terceiro, você vai ter que se responder perguntas acerca de futebol. Ou seja, para você poder ganhar o bilhete, você vai ter que fazer uma coisa muito simples. Eu vou mandar uma pergunta lá nos stories do meu Instagram e a primeira pessoa a responder corretamente a pergunta vai automaticamente ganhar o bilhete para poder ir assistir o jogo dos Mambas. Mas atenção, é preciso que essa pessoa me siga no Instagram e seja inscrita aqui neste canal do YouTube. Então, pessoal, se vocês querem ganhar esses bilhetes, não percam, me sigam no Instagram, se inscrevam no meu canal do YouTube, pois eu vou estar a sortear todos esses bilhetes lá no meu Instagram. O ano era 2007 e o futebol moçambicano experimentava uma das suas melhores épocas no quesito talento, pois naquela altura todos os jogadores que hoje conhecemos como sendo os melhores e que estão atualmente a jogar na Europa estavam ainda no futebol moçambicano. De todos eles, 2 jogadores se destacavam, Simão Mate Júnior e Elias Gaspar Pelé. No final daquela temporada, esses 2 jogadores acabaram recebendo oportunidades de propostas para irem fazer testes em clubes europeus, mas Domingues, por causa de alguma experiência que ele tivera no passado de não ter sido aceito em testes que ele tivera feito, decidiu assinar com o Super Sport United, o que fez com que milhões e milhões de moçambicanos ficassem muito decepcionados com o jogador. Mas contamos mais como é que foi essa trajetória no vídeo onde falamos da história de Elias Gaspar Pelé. Caso você não tenha assistido, clique no card aí em cima para que possa assistir. Por outro lado, Simão Mate Júnior decidiu aceitar as propostas de ir fazer testes na Europa e foi para o Panathinaikos. 3 meses depois da sua estadia naquele clube localizado na Grécia, Simão Mate Júnior foi aprovado, o que fez com que milhões e milhões de moçambicanos o amassem, pois além da sua idade, que era muito reduzida, Simão Mate Júnior seria um dos poucos jogadores moçambicanos que iria ingressar no futebol europeu. Pelo clube grego, Simão Mate Júnior teria assinado um contrato de 4 anos. Surpreendeu o técnico José Pazeiro e todos os torcedores e adeptos de Panathinaikos com a sua solidez técnica, atuando, embora ele fosse um defesa central, mas Simão Mate Júnior em todos os jogos ele atuava como um volante. O jogador foi nomeado como sendo um dos 20 melhores jovens atletas por jornal Tuttosport naquela época, sendo o primeiro jogador moçambicano a alcançar esse feito. Simão deixou o Panathinaikos em junho de 2012, 16 dias antes do final do seu contrato. 5 dias depois, o jogador foi anunciado como sendo o reforço do Shandong Leung, um clube da China, tendo somente atuado por 17 jogos com um golo marcado. Em março de 2013, Simão Mate Júnior assina com o Levante, tornando-se o segundo jogador moçambicano a defender o clube espanhol. Simão Mate Júnior no Levante realizou um total de 96 partidas oficiais e marcou um total de 4 golos. Ainda teve passagem por clubes como Al Ahly e Vagada Sengai, chegando a ser capitão da equipe em 2020. A trajetória futebolística de Simão Mate Júnior em questão de clubes foi com certeza uma maravilha e não foi nenhuma decepção. Mas agora a pergunta que você deve estar a se fazer é de onde vem o tanto ódio que os moçambicanos sentem por ele? Se ele é um jogador que foi para a Europa, se destacou tanto e teve uma carreira impressionante, por que os moçambicanos odeiam Simão Mate Júnior? Bem, essa história começa com Simão Mate Júnior e a seleção principal de futebol de Moçambique. Todo jogador, quando se destaca em um clube na Europa ou em qualquer outro canto do mundo, é normal que seja convocado para a sua seleção. E essa coisa não foi diferente com Simão Mate Júnior. Simão Mate Júnior foi convocado para participar da Copa Africana de Nações de 2010, ou seja, o CAN. E o jogador veio e fez as 3 partidas que a seleção moçambicana fez, mas a seleção, como caiu na fase de grupos, o jogador acabou não realizando muitos jogos. Mas Simão Mate Júnior, pelas partidas que fazia pelos Mambas, sempre se destacava e na sua posição central, defesa, que era sempre colocado, o jogador dava o seu melhor. Mas o problema começa quando Simão Mate Júnior é convocado para realizar os jogos para a seleção principal de futebol de Moçambique e o jogador decide simplesmente não aceitar a convocatória. Inicialmente, quando essas atitudes surgiram em Simão Mate Júnior, todos os outros
procuraram entender. Mas essas atitudes foram se repetindo, até que chegou ao ápice de Simão Mate Júnior, ainda muito novo, não querer mais jogar pela seleção principal de futebol de Moçambique. Esta decisão de Simão Mate Júnior de deixar os Mambas, sendo que naquela época era um dos melhores defesas centrais que a Pátria Amada tinha, fez com que muitos jogadores moçambicanos tirassem toda aquela admiração que eles tinham pelo jogador. Era o melhor central que nós tínhamos e esse central virava as costas para a sua pátria e não queria mais representar a seleção moçambicana de futebol. Mas em 2020 foi revelado o motivo que terá feito Simão Mate Júnior não querer mais jogar pelos Mambas. Segundo algum ex-dirigente do futebol moçambicano, terá dito que Simão Mate Júnior teria parado de representar os Mambas, pois o jogador gastava do seu próprio bolso para poder vir representar a seleção moçambicana de futebol. Para que você possa entender, é preciso que eu te explique. Quando um jogador é convocado por uma seleção para que ele venha representar o seu país, em norma esse jogador não tem salário, ou seja, para representar o teu país você não ganha nenhum dinheiro por isso. Mas todos os custos da viagem são bancados pela seleção, ou seja, desde a saída do jogador do clube dele até a vinda e tudo que o jogador vai gastar durante aquele tempo em que ele tem que representar a seleção, a federação tem que ser a responsável para poder pagar e cobrir com todos esses gastos que o jogador vai ter. Mas segundo esse ex-dirigente do futebol moçambicano, Simão Mate Júnior gastava dos seus recursos quando vinha representar a seleção moçambicana de futebol. Foi esses motivos que fez com que Simão Mate Júnior não quisesse mais representar os Mambas, pois ele não se sentisse acarinhado pela sua seleção. Mas anos depois vieram outros dizendo que na verdade a Federação Moçambicana de Futebol fazia tudo para poder suprir os gastos do jogador. Mas como o jogador foi um dos poucos jogadores que muito novo foi para a Europa naquela época, Simão Mate Júnior sentia-se uma super estrela e ele queria ser tratado diferente dos outros jogadores. Esses todos os motivos foram revelados atualmente, né? Mas todas essas coisas não tiraram aquela visão de ser um traidor que todos os moçambicanos têm para com Simão Mate Júnior. Que Simão Mate Júnior foi um traidor é uma coisa que podemos dizer, mas as suas qualidades como jogador são coisas que não podemos negar. Infelizmente foi um jogador que teve uma carreira brilhante por clubes, mas pela seleção não teve nenhuma carreira brilhante assim. Esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado a você que assistiu. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, comente o porquê de você não ter gostado para que eu melhore nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir no Instagram para poder participar do sorteio dos bilhetes que vão ser sorteados para os jogos da seleção principal de futebol dos Mambas no dia 7 de setembro. É isso aí, foi um imenso prazer estar consigo. Nos falamos no próximo vídeo. Meu nome é André Bli. Hasta la vista.